Teve um dia que eu quase estraguei tudo no mercado agrícolas. E foi nesse erro que eu entendi por que quase ninguém ganha dinheiro aqui. Eu tinha acabado de conhecer o mercado agrícolas, né, o mercado futuro. Eu tinha acabado de conhecer o mercado futuro agrícolas. Eu já era alguém que operava o mercado de ações, já era um trader aí que tinha um ligeiro sucesso. E um belo dia fui apresentado ao maravilhoso mercado agrícolas. Mercado que eu poderia investir de forma alavancada, utilizando apenas uma margem de garantia, o que tornava os meus lucros potenciais aí fenomenais, né? E logo me chamaram a atenção, porque eu comecei a perceber que eu poderia realmente multiplicar muitas vezes o meu patrimônio. E você que já operou contratos futuros, talvez já tenha vivido algo semelhante. Como você usa apenas uma margem de garantia para investir nesses contratos futuros, um contrato futuro, de repente, de R$ 50.000, você precisa ter uma exposição aí de R$ 3.000 a R$ 5.000, né, para surfar esse movimento. Aí você pensa, cara, ao invés de comprar um ou dois contratos, eu acho que eu vou entrar com 10, vou entrar com 20 e vou fazer aí um grande lucro quando esse movimento der certo. E claro, foi assim que eu pensei lá atrás. Eu vi um grande movimento do boi gordo, acreditei que seria a grande tendência, né? Poxa, cara, espetacular, hein? Eu vou entrar aqui com muitos contratos, alavanquei, usei quase todo o meu dinheiro de margem de garantia. Um erro básico, né? Você colocar muito dinheiro na entrada de um investimento, quando você só pensa no lucro que você pode ganhar, mas não tem a experiência de fazer a gestão de risco e antecipar se o investimento não der certo, não utilizar stop. E naquele início, né, eu fui de olho grande investir e tentar aquele retorno, né? E aí fiz a minha compra, o contrato futuro subiu, fechou o mercado, eu já tinha ali um lucro bem interessante, me senti poderoso, genial. Falei, cara, vou ficar muito rico, já estava calculando os lucros que eu ia fazer pela frente. Só que o mercado fechou, veio uma notícia à noite de um embargo. Eu investi no boi gordo, né? Veio uma notícia de um embargo à carne brasileira. Rússia, de algum outro país, e esse embargo, não lembro se foi pela vaca louca, eu sei que a carne brasileira ela tinha proibida a exportação, né? E você deve imaginar o que aconteceu com o preço do boi gordo quando o mercado reabriu no dia seguinte. O mercado caiu muito forte. E como eu não tinha estratégia, como eu não sabia o que estava fazendo, né? E eu estava investindo super alavancado, eu perdi muita grana, o ativo começou a cair, e ao invés de assumir que eu errei e adotei uma postura inconsequente e realizar o prejuízo ali, né? Para não perder ainda mais, eu mantive a operação. Não, vai voltar a subir, fica tranquilo, seja forte, não seja mão fraca. Você já deve ter passado por isso, muita gente aqui já deve ter vivido algo nesse sentido, né? E é claro que isso não aconteceu, o ativo continuou caindo, caindo, e eu fiquei ali paralisado vendo aquilo acontecer, até que, enfim, eu resolvi sair da operação e tive um prejuízo aí gigantesco naquele movimento, né? Perdi uma grana considerável que naquele momento da minha vida fazia uma grande diferença e aquilo me ensinou muito. Foi um erro clássico. E eu entendi por que, que as pessoas quebram no mercado financeiro, porque as pessoas, porque esse mercado futuro pode ser, porque esse mercado futuro que pode trazer retornos maravilhosos se você souber usar uma estratégia vencedora, pode causar danos irreversíveis para quem não tem estratégia nenhuma. Mas eu sempre digo que nessas histórias, que não são boas histórias e que a gente não gosta de contar no dia a dia, a gente gosta de contar muito os nossos sucessos, né? Os nossos trades vencedores. Dificilmente você vai ouvir sobre trades perdedores. Foi nesse trade que eu aprendi a respeitar o mercado, a fazer o controle de risco, a planejar a minha saída caso aquele investimento estivesse errado. Qual foi o meu grande erro ali, né? O meu grande erro foi não ter previsto que o movimento poderia recuar. É claro que eu não tinha como adivinhar que ia acontecer aquela situação, aquele embargo à carne, né?
Mas o grande problema não foi a notícia em si, foi o tamanho da posição que eu escolhi para entrar. Se eu tivesse feito ali um manejo de risco, eu tivesse limitado uma quantidade para que eu pudesse perder, que eu chamo de custo, eu não gosto de falar perder, eu gosto de falar de custo da operação. Então, eu tenho ali R$ 50.000 para investir naquele trade e coloco ali o custo da operação de R$ 1.000, de 2%. Então, se houver um recuo de R$ 1.000, eu vou sair da operação e vou tocar minha vida, né? Vou ficar chateado, mas vou ter segurança de que eu posso recuperar esse valor em outro trade mais à frente. Eu não vou correr o risco de perder 50, 60, 70% do meu patrimônio em apenas um movimento. A primeira coisa que você deve aprender, isso não serve só para o contrato futuro, é aprender sobre manejo de risco. É saber fazer a gestão do risco e ter realmente um equilíbrio entre o custo-benefício de investir. Quando você vai investir num ativo e você estima ganhar 30%, você tem que ter ali um ponto de saída que seja bem menor do que isso, né? Vamos dizer que você tem aí uma oportunidade que você está olhando de lucro nas ações da Petrobras, que serve também para os contratos futuros. E você acredita que, por um acaso, isso vai disparar. Mas, caso você esteja errado, é bom você ter ali um porto seguro, né? Então, você vai estipular um preço de saída caso aquele ativo passe a cair, e você vai calcular dentro dessa posição o montante que você quer perder. Como eu disse aqui, quero perder R$ 1.000, então você vai entrar com a posição do tamanho correto e não vai ter essa dor de cabeça. O maior erro de investidores que perdem dinheiro em renda variável são aqueles investidores que vão all-in, que crescem um olho, né, que até ganham dinheiro em algum momento, mas que aprendem a investir assim, né, sempre indo com todo o dinheiro no pote, e quando tem um revés, o revés é extremamente danoso, porque não é danoso só financeiramente, ele é danoso também psicologicamente e emocionalmente, e isso acaba retirando muita gente de mercado. Tem histórias de pessoas que realmente quebraram e perderam todo o dinheiro, e eu conheci, e conheço e conheci diversas pessoas que viveram isso, né? E todas elas tinham a mesma característica: elas estavam investindo sem gestão de risco. E quando você passa a perder, 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 você cria uma bola de neve, porque você tenta recuperar rapidamente esse lucro e acaba perdendo ainda mais. No dia 17 de junho, eu vou mostrar para você como você pode fazer essa estratégia de manejo de risco, a estratégia que eu utilizo nos meus investimentos agrícolas e que me protegem dessas oscilações e que também permitem que eu possa aumentar a exposição naqueles lucros que eu estou fazendo sem correr riscos. Então, vem para a grande live agrícola, dia 17 de junho, anota aí. A gente vai falar sobre gestão de risco e vai falar como você pode alavancar e usar esse sistema para ganhar ainda mais dinheiro, né? Sempre respeitando este limite de risco para que você não seja pego de surpresa nesse mercado, como todos os outros mercados de renda variável. Te vejo dia 17 de junho na grande live Agrícolas. Lembrando que nessa live eu também vou abrir vagas para a nossa assinatura Agrícolas, para você que quer ter essa proteção de investir com alguém mais experiente que vai fazer essa gestão de risco para você, né? Vai passar os pontos de entrada e saída para você ter ainda mais segurança nesse mercado. Até lá, até o dia 17. Tchau!